Oi, gente, meu nome é Adriana e nesse canal aqui eu compartilho com vocês aquilo que eu aprendo com Jesus na minha caminhada com Ele. E estamos numa nova série, a série de Salmos. E nesse vídeo vamos ver os Salmos 2, vamos meditar em Salmos 2. Então já se inscreve para ver mais vídeos desse tipo aqui no canal, se você gostar, é claro. Curte para chegar em mais pessoas esse conteúdo e abençoar mais vidas. E não esquece de compartilhar comigo aqui nos comentários aquilo que Deus colocou no seu coração, falou com você durante esse vídeo. Em nome de Jesus, vamos para o vídeo de hoje. Eu estava meditando ontem a respeito desse salmo e eu orei a Deus. E falei com Ele: Senhor, o que o Senhor quer ministrar no meu coração a respeito desse salmo, o que o Senhor quer que eu fale, no meu próximo vídeo sobre isso. E ele falou a respeito da sua soberania. E é exatamente isso que eu vou falar nesse vídeo, a soberania de Deus. Então aqui no Salmo 2 ele vai falar sobre os governantes, quem governa o país, as nações, e como que elas vão contra o Senhor. Vejamos no versículo 1 ao 3. A minha versão é a NVI da Thomas Nelson, caso a sua esteja diferente da minha. Porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Essa palavrinha amotinam significa se rebelar e ir contra alguém. Então já podemos ver duas coisas nesse texto. Um, que ele é um salmo messiânico, que ele fala da vinda de Jesus Cristo. E dois, que os governantes, aqueles que governam a terra, eles vão contra o Senhor. E o Senhor nesse dia me fez lembrar de uma passagem que está lá em Atos 9, versículo do 1 ao 6, que fala da conversão de Saulo, onde Jesus encontra ele e conversa com ele, Pergunta: por que você me persegue? Eu vou ler esse texto aqui porque ele é relevante para entender Salmos 2. Olha o que o texto está falando em Atos 9. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Então, até o versículo 2, a gente consegue ver a conspiração, a trama contra os discípulos do Senhor, contra o movimento que estava sendo criado, sendo feito naquele tempo. Nesse tempo, a igreja só crescia e a palavra ia cada vez mais sendo espalhada em outros lugares, Não só mais Jerusalém. Então, os governantes da época se uniram, se juntaram para acabar com a propagação do evangelho, com as pessoas que falavam de Jesus. Porque eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Mas o que isso importa para os Salmos 2? Vejamos os próximos versículos. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Então, nas palavras de Jesus aqui, fica claro que aqueles que assinaram a carta permitindo uma prisão de uma pessoa que se denomina cristã, um discípulo de Cristo, eles estavam indo contra o Senhor, contra Deus, e não contra os discípulos em si. Então, com isso, entendemos que quando alguém estiver contra você e você estiver falando da palavra de Deus, você se denomina cristão, fala que você é cristão e alguém vai contra você, essa pessoa não está indo literalmente contra você, contra a sua pessoa, mas ela está indo contra Deus. E o Salmo 2 continua falando sobre a posição do Senhor quanto a isso. Nos próximos versículos, ele vai falar sobre o que ele já decretou e um juízo que virá quando Jesus voltar. Vamos ler aqui então o versículo 4. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e a caçoar deles. Em sua ira, os repreende, e em seu furor os aterroriza, dizendo: Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro, e as despedaçarás como a um vaso de barro.
Então aqui, independente de quem governe, Deus é soberano e Ele colocou sobre Jesus a autoridade de governar todas as nações, até os confins da terra. Cristo já é soberano, Ele reina sobre as nações. Por mais que existam governantes hoje, pessoas que governam um país, Deus ainda está acima deles. Deus é soberano. E aqui ele fala sobre um juízo que vai acontecer com essas pessoas que vão contra o seu senhorio, vão contra a sua obra, vão contra ele. E nos próximos versículos ele vai dar uma advertência para os reis, para os governantes. Isso serve para todo cidadão, não só para os governantes, mas principalmente para eles. Versículo 10. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o Filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam, ou como são felizes todos aqueles que confiam no Senhor. Então, nesses versículos, o salmista vai advertir os reis e os governantes a servirem ao Senhor, a temê-lo e a governarem com temor diante dele, com tremor. Porque senão haverá um juízo, haverá consequências a respeito disso. E eu acredito que é isso que falta hoje em dia, tanto naquela época quanto nessa época. Temor a Deus. Muitos ali, o Senhor ministrou no meu coração, que muitos ali não conhecem a Deus e por isso não têm temor. Então a minha oração é para que eles conheçam o verdadeiro Deus, conheçam quem é soberano de todas as nações, conheçam quem Deus já proclamou como Rei, né, que é Jesus Cristo. Porque só assim as coisas vão mudar, só assim as coisas vão andar para frente. Que a gente ore pelos nossos governantes, que a gente ore pelo nosso governo. Em nome de Jesus. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Me conta aqui nos comentários o que Deus falou com você nesse vídeo. Eu espero que tenha edificado a sua vida como edificou a minha. E não esquece de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Eu te encontro aqui na próxima sexta-feira, se Deus permitir. E até a próxima!